Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reflexões. Hoje com a presença do professor Eloy Casagrande, que é doutor na área de inovação tecnológica e sustentabilidade. Tudo bom, Eloy? Tudo bem. Hoje aqui também com a Bernadette Brandão, que é ecodesigner, e meu grande amigo Vadeco, que é músico. Antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Eloy, e vamos abrir a conversa já com a questão fundamental. O que é sustentabilidade? Eu agradeço também o convite. Eu acho que o programa, a própria palavra reflexão, já dá para a gente tratar isso sobre a sustentabilidade do ponto de vista, né? Não é uma pergunta fácil de responder, porque nós temos várias formas de avaliar hoje, aí, principalmente com a evolução da discussão, né? Do que se é sustentável, do que não é sustentável, do ponto de vista de cada cliente, vamos chamar assim, de cada pessoa que aborda essa questão. Na academia, há uma forma de ver isso do ponto de vista científico, né? Então, a gente pode recorrer aí a vários itens que vai desde a área de biologia, a área de geociências, né, a área técnica. Podemos também ir para a área ambiental, do ponto de vista do direito, podemos ir para a área do design, e aí nós percorremos vários caminhos para achar uma definição. Mas tem uma questão muito forte que eu acho que tem a ver com a questão ambiental, fora da questão sustentável, fora do tripé que normalmente é o conceito que se coloca aí do equilíbrio social, econômico e ambiental, que é a questão cultural, né? A questão regional, a questão dos códigos das comunidades, dos códigos de comunicação das cidades, de cada situação onde você vai tentar aplicar esse conceito, né? De forma a tentar encontrar esse equilíbrio, né? Eu nunca me esqueço do primeiro congresso científico que eu participei, ainda fazendo meu doutorado na Inglaterra. Foi logo depois da Eco 92, né, que foi uma das grandes conferências que discutiu o tema. E eu estava fazendo um doutorado em Nottingham, né, na Inglaterra, e fui para um congresso em Manchester que ia discutir sobre desenvolvimento sustentável. E cada um foi com o seu artigo preparado para apresentar, de acordo com os seus temas e tudo, né? Tinha várias abordagens. E eu encontrei uma russa lá que estava fazendo doutorado também na Inglaterra e, com isto, tratando do tema sustentabilidade, né? E ela trabalhava também com pesquisadores na Rússia e nos Estados Unidos e aplicou um questionário, né, para saber, entre os acadêmicos russos e acadêmicos americanos e pessoas que trabalhavam na área que estavam discutindo sustentabilidade, o que significava para ele desenvolvimento sustentável. E o artigo que ela apresentou chegou a 73 definições. Né? Isso me chamou já a atenção de imediato, né? Eu falei, pois é como eu digo, cada um que está numa situação, conforme ele está enfrentando a situação, pode definir de uma forma, né? E uma palavra e uma resposta que me chamou a atenção foi que, quando ela foi entrevistar os russos, a palavra sustentabilidade não existe no vocábulo russo. A que mais se aproxima é a palavra estabilidade. E foi logo depois da União Soviética ter se desmantelado, né? Ter se separado, né? Então as pessoas perderam o suporte do Estado, né? O amparo do Estado, e estavam em situações difíceis, né? Econômicas, sociais, né? E um professor russo, né, respondeu, estabilidade para mim é ter pão na mesa. Né? Para mim me preocupar com o submarino nuclear que está vazando, a radiação atômica lá no mar Cáspio, seja onde for, primeiro eu tenho que comer, né? Para depois eu poder estar resolvendo os problemas que são aí graves da mesma forma, né? Então isso já leva a gente a várias reflexões, né, sobre como você trata isso, seja dentro de uma favela, seja na Amazônia, seja numa área urbana que nem Curitiba. Quer dizer, como você define isso vai depender muito dessas situações.
E em relação à questão do marketing da sustentabilidade, a gente tem empresas que se dizem sustentáveis, a gente tem situações em que as pessoas, sei lá, a empresa X sei lá, promovendo sustentabilidade. Existe algum projeto de regulamentação desse tipo de marketing? Porque o que me parece é que é livre, qualquer pessoa pode dizer que é sustentável. Não é tão livre assim. Já faz aqui umas 2 semanas atrás, saiu uma resolução do CONAR, né, o Conselho Nacional que regulamenta a propaganda, a comunicação, para se limitar ao uso da palavra sustentável. É justamente isso que você falou, Wadeco. Nós estamos vivendo um momento em que ela caiu no marketing, né? E tem um termo muito apropriado em inglês para isso, que é o greenwashing, né? A maquiagem verde, né? E desde lá, já em 92, isso já acontecia. Inclusive, voltando a esse congresso lá na Inglaterra, o coordenador do congresso estava escrevendo um livro na época, né? E eu acabei apresentando um artigo, daí ele me convidou para escrever um capítulo do livro dele, e o livro a tradução em inglês era Desenvolvimento Sustentável, o sequestro da palavra pelas empresas, mais ou menos isso, né? O sequestro do desenvolvimento sustentável pelas empresas, né? Já mostrando como as empresas estavam incorporando no seu discurso e tudo. E lá mais para trás ainda havia mesmo um desconhecimento disso, havia assim uma questão de jogar a palavra na propaganda, né? Hoje um pouco mais de controle, um pouco mais de vigilância da sociedade, né? Quando uma empresa talvez queira se passar por verde ou uma coisa do gênero e a sociedade está mais preparada para responder a isso. Mas lá atrás, no começo, ela já entrou direto, né, no discurso das empresas, né? E agora, com essa resolução do CONAR aí, que eu achei bastante importante, porque realmente eu acho que daqui para frente a gente vai poder começar a separar, né? O que realmente é real nessa situação, né? E o que é simplesmente propaganda. Mas para isso precisa uma série de ações aí que vai desde a sensibilização da população, a conscientização e a palavra fundamental de tudo que é educação. Né? Não podemos, a gente pode falar em vários modelos, em várias formas de abordar o assunto, mas a base de tudo acaba sempre a educação. Né? E que isso que o país ainda não acordou. Né? A gente está vendo aí sempre essa situação da educação em segundo plano, né? O índice de corrupção que apareceu no Estado, aí, a maior área de corrupção era justamente na área de educação e saúde, né? Onde se mais podia tirar dinheiro, né? E onde tem menos dinheiro de toda a divisão que se faz em Brasília. Né? E a gente vê que ainda é um problema a educação no país. Né? E eu acho que se a gente não trabalhar isso, não vai adiantar falar sobre a sustentabilidade, porque o cara não tem ainda a base para discussão. Né? Perfeito. Eu acho que o que você está falando, então, remete a uma questão fundamental. A atitude sustentável começa em si. Sim. Né? Eu conheço, né, algumas experiências que você tem feito, uma delas é a Casa Sustentável. Vocês hoje moram numa casa que foi construída de um modo onde há regras, né? Sim. E há uma coerência com uma crença internacional do que significa ser sustentável. Você poderia falar um pouquinho sobre essa experiência? Sim, foi uma experiência própria que levou até a me especializar até junto com a minha esposa também, que foi para essa área, né? Também fez doutorado na Inglaterra, Patrícia. E quando nós voltamos do doutorado na Inglaterra, e a gente tinha visto vários projetos já na área de construções sustentáveis, tinha visitado casas, modelos e tudo, e chegamos no Brasil e isso passava longe essa discussão, né? E tínhamos uma reserva financeira, queríamos fazer uma casa. Localize um tempo para nós. Isso em 97. Tá. 97, exatamente. 97,
já tinham feito o Rio Mais 5, né? Que de 92 a 97 já tinha sido um fracasso o Rio Mais 5, né? Não tinha se concluído nada do que se tinha discutido lá na Rio 92, em termos de implantação de projetos e tudo. E a gente via que faltavam... um aspecto prático, aspecto prático, exatamente, de resultados de tudo aquilo. Senão a gente ficava sempre na discussão teórica. E a construção é uma forma clara de você demonstrar a possibilidade da sustentabilidade, né? Porque existe hoje um impacto violento da construção civil, apesar de gerar emprego, gerar renda, ser importante setor da economia do país. Você tem aí, só de recursos naturais, entre 50% e 70% de todos os recursos naturais do planeta são usados na construção civil, para a nossa infraestrutura, para a nossa moradia, para as estradas, para tudo que a gente usa, né? Depois você tem uma grande descompasso entre o que é construído de forma não sustentável, né? Porque daí tem uma grande quantidade de energia que é utilizada, uma grande quantidade de água, de equipamentos que precisa para aquecer, para refrigerar, uma grande geração de resíduos na própria construção. Então, a construção desse modelo convencional, ela é uma construção completamente desconexa com o tempo, né? E a gente segue um padrão, um know-how que somente agora está começando a ter algum resultado. De mudança. Lá em 97, a nossa procura, inclusive por arquitetos e engenheiros para construir a casa foi decepcionante, né? Porque nós não achávamos ninguém que entendesse o projeto que a gente queria, de uma construção que pudesse ser de menor impacto ambiental, né? Na época nem se falava construção muito sustentável, falava construção ecológica, né? Era mais o termo usado. Então aí o cara pensava que você ia fazer uma casa na árvore, ou, né, ou uma choupana, né? Porque a ideia de fazer uma coisa na chácara, então, não, queria uma construção urbana, né? Não havia materiais disponíveis, como tem hoje no mercado, né? Materiais reciclados, materiais com menor índice de carbono, com menor pegada de energia. Não havia nada disso, né? Então nós achamos o quinto arquiteto que passou por nós, que trabalhava com restauro na época, que teve um conceito ainda de reaproveitar materiais, recuperar materiais. E aí o que nós decidimos? Decidimos que iríamos comprar materiais usados. Fomos para demolidoras, né? E compramos a casa feita com 80% de material reaproveitado, né, reciclado. Sim. Isso, do ponto de vista ambiental, é o primeiro passo, porque aumenta o ciclo de vida do material, né? Aquele material que foi descartado lá e que ainda é bom, uma janela de embuia, um piso de IP, né, uma porta com uma madeira nobre, ia virar lixo, né, como normalmente vira. Então, nós trouxemos de volta a vida dele, né? Hoje ainda está presente na casa, depois de 10 anos, né? Continua em bom estado. E fizemos com alguns critérios do que a gente chama da arquitetura bioclimática, né? Vendo a posição do sol, vendo a questão da ventilação cruzada, as paredes duplas, as placas solares para aquecer a água, que tinha uma empresa na época no Paraná, no Curitiba, que fazia isso. Era uma coisa assim, não se pode usar energia solar em Curitiba porque não existe sol em Curitiba. É um mito essa história. Na verdade, a energia solar, para aquecer água, você precisa de somente luz, né? Não precisa sol 24 horas do dia, né? 12 horas do dia, né? Você precisa ter ali uma certa insolação e ela aquece a água para você. A questão da coleta de água de chuva, que não tinha nenhum equipamento, nós tivemos que produzir um equipamento para coletar a água, usar a água. A casa teve bastante repercussão, né? Foi para a mídia várias vezes, saiu. Sim. E depois de 5 anos mostrando a casa, que a gente percebeu que também ninguém seguia o padrão, todo mundo continuava fazendo a mesma coisa. E aí até abrimos uma empresa de consultoria na época para dar orientação para as pessoas, poder trabalhar com esse tipo de construção. E fizemos alguns exercícios de ver o quanto que reduzia tudo isso de impacto, né? Tivemos alguns resultados, apresentamos em congressos, né? E hoje já se vê um pouco mais de experiência nessa área. Dá para perceber que vocês usaram uma experiência pessoal, né? Já envoltos numa teoria de vocês que tinha a ver com sustentabilidade. Então, eu queria deixar uma pergunta para ser respondida no próximo bloco, inspirada numa música do Vadeco que pergunta: quanto vale o vale? Então, logo voltamos para responder essa pergunta. Então, você que está em casa, permaneça aí conosco que já voltamos. Até mais.
Olá, amigos. Então, estamos entrando agora no segundo bloco de reflexões. Professor Eloy, antes do intervalo, eu puxei até o assunto de uma música do Badeco sobre quanto vale o vale. Então, eu quero dividir a pergunta em duas. O que te inspirou nessa música, quanto vale o vale? E para você a questão, quanto vale o vale do ponto de vista técnico, científico e tal? Bom, o que me inspirou a escrever música, na verdade, foi sei lá, até uma atitude naquele momento inocente, mas com uma preocupação ecológica não muito aprofundada, mas com aquela sensação assim, poxa, eu preciso comunicar essa necessidade ou esse pensamento filosófico para as pessoas de alguma maneira. E brinquei com a questão do quanto vale o vale, né? Então, basicamente foi isso. Eu acho bastante interessante, porque até do ponto de vista das artes tratarem isso, né? Da música, da arte, do ponto de vista da pintura e tudo, porque eu acho que são instrumentos que a gente tem que até aprofundar mais eles para levar para próprio dentro da universidade mesmo, né? Quando a gente fala em educação ambiental, né, ou educação para sustentabilidade e tudo, eu às vezes acho que falta muito a arte participar disso, sabe? A gente fica às vezes muito na teoria acadêmica e no modelo acadêmico, o professor é treinado naquele modelo, né? E às vezes tem uma certa dificuldade. E talvez a arte funcione muito mais, às vezes, na parte de sensibilização, né? Uma música te toca mais, uma pintura te toca mais, uma escultura, sei lá, alguma coisa, uma fotografia, né? Do que você está ali querendo usar um método educativo para a pessoa criar consciência ambiental. É bem difícil. Eu acho interessante isso. E quando mas daí levando para o ponto de vista científico, é uma pergunta que muitos especialistas têm tratado, né? Quanto vale uma floresta em pé? Quanto vale um rio preservado? Né? Quanto vale eu cuidar da água? Quanto vale eu reduzir o uso de energia? Né? Porque todo mundo busca pôr um valor monetário, né? E aí nós podemos ver duas correntes aí de economistas, se formos entrar nessa área, que estão tratando dessa questão, né? Porque a economia mesmo tem uma linha que chama economia ecológica, economia ambiental, que foi buscar tratar disso para responder até para o modelo, né? Porque o modelo sempre precisa desse tipo de resposta para poder tomar ações, né? O que nós vamos fazer com a floresta? Então, pode ter uma corrente da economia que diz, não, nós vamos ter que calcular o metro cúbico da madeira, quanto que vai valer cortar essa madeira, e daí eu tenho um valor disso, né? Isso na economia tradicional. Na economia ecológica, ele vai tratar de, talvez, ver o valor da biodiversidade, da proteção que a floresta traz para a água, das espécies que estão ali e ainda não foram identificadas, podendo ser uma espécie que futuramente venha a ser a cura de uma doença. E quanto que vale isso? Na verdade, não há resposta muito clara sobre isso, né? Há uma outra corrente que coloca assim, olha, existe uma das primeiras discussões da economia ecológica, que era o valor da paisagem, né? Uhum. Quanto que vale, mesmo eu não estando presente num determinado lugar, saber que aquilo existe. Né? E uma das discussões era sobre o Grand Canyon. Né? Quanto vale eu saber que existe o Grand Canyon? Quanto vale para mim chegar no Grand Canyon, ou nas Cataratas do Iguaçu, ou numa praia com uma paisagem maravilhosa, e saber que aquilo existe e está ali? Né? Que valor você põe a isso? Né? O valor do ticket, do bilhete que você paga para entrar no parque? Como é que se determina esse valor? Né? O valor da própria existência da espécie que está ali, né? Porque existe uma corrente da Deep Ecology, da ecologia profunda, que valoriza os animais como valoriza o ser humano. Né? Ele tem o mesmo direito de existir quanto nós. Né? Então, é uma discussão filosófica que pode ir bastante longe, né? Mas o fato é que, de alguma forma, a gente tem que encontrar, de alguma maneira, a gente tem que encontrar aí fórmulas de fazer as pessoas entenderem que
O que nós estamos fazendo com o planeta hoje tem um limite, né? O planeta tem uma capacidade de carga, né? De suportar 7 bilhões de pessoas produzindo, consumindo, gerando resíduos, né? E até quando nós vamos poder suportar isso, né? E eu, nas minhas aulas, uso, para os alunos entenderem um pouco melhor, eu uso um exemplo que eu dou muito sobre a Ilha do Mel. Né? Para quem é da nossa época que já fica difícil. Quem conheceu a Ilha do Mel há 30 anos atrás, no século passado, né? Você atravessava a Ilha do Mel na canoa do pescador, molhava os pés, descia lá na água com a tua 300 mochila metros de mangue. no mangue, descia com a tua mochila na cabeça. Ia lá, acampava, não tinha eletricidade, você comia o peixe do pescador, comia o pão que a mulher do pescador fazia, tomava banho na cachoeira, né? Não tinha pousada, não tinha exploração imobiliária, não tinha nada disso, né? De repente aquilo virou um boom de turismo, né? Quase foi se degradando, aí teve que o Estado intervir, né? E definir que a capacidade de carga da Ilha do Mel são 5 mil pessoas. Não me pergunte como é que chegaram a esse número, porque até hoje eu não descobri a fórmula, né? Mas assim, 5 mil pessoas podem ir para a Ilha do Mel, comer, beber, usar os sanitários, né? Gerar efluentes, usar eletricidade, usar água, e a partir disso a Ilha do Mel pode explodir, né, no sentido figurado, né, não dar vazão a tudo, não conseguir suportar todo esse uso, né. Então o planeta está mais ou menos nessa situação hoje, né. Qual é a capacidade de carga do planeta? Até quando a gente vai ter esse modelo usando dessa forma, né, não sustentável, né, e aonde que a gente vai chegar? Eu acho que o que o Eloy está trazendo traz uma coisa importante. Falar de sustentabilidade é fazer um recorte do ponto de vista histórico, do ponto de vista cronológico em relação a tempo e ao uso dos recursos que ali estão dentro de uma localidade. Então, o que acontece? Se a gente olhar um material e perceber o tempo que ele é feito, né, pela natureza. Se a gente comparasse, por exemplo, madeira com metal, tem uma distinção. Tem muito tempo para se fazer o metal, a madeira menos tempo, dependendo das espécies. Então, isso me remete à questão de manejo sustentável, ao uso do solo de um modo planejado, como os orgânicos fazem, e a substituição de materiais que possibilitem longa durabilidade, né? Ou durabilidade planejada, mas que haja o tempo da natureza a refazer, né? Então, o que a gente está, inclusive, tratando hoje nas linhas de pesquisa, lá no grupo de estudo na Universidade Tecnológica, né, e do próprio projeto do Escritório Verde, né, esse modelo de casa que a gente idealizou lá, já com uma outra fase, depois de 10 anos da minha casa, a gente está fazendo um projeto que trata disso, né? Que é o Escritório Verde. Escritório Verde. É um modelo de escritório, uma construção, né? Que podia ser uma casa. Por acaso a gente escolheu o modelo do escritório porque ele vai ser funcional na universidade, vai ter uma função, né? O Escritório Verde vai fazer a política ambiental da universidade. E foi um modelo que eu trouxe dos Estados Unidos, um projeto de intercâmbio que eu coordenei com estudantes americanos, estudantes brasileiros. E ao chegar em alguns campos americanos, eles tinham um Green Office, né, que fazia política ambiental do campus universitário. Porque o campus universitário é como uma empresa, ele gera poluição, impacto ambiental, porque você tem lá milhares de estudantes circulando, usando energia, usando água, gerando resíduos, né, usando os banheiros, os laboratórios, né, que tem diversos... Quer dizer, ele causa impacto ambiental, né? Todo o campo ambiental aqui em Curitiba, por exemplo, tem que fazer um plano de gerenciamento de resíduos, é um grande gerador, né? E aí tem a emissão de carbono, tem a questão da água, a questão da energia. Tudo isso não é tratado dentro da universidade de forma apropriada. Na verdade, não tem uma política para tratar disso. E nós estamos tentando implantar agora, criamos o Escritório Verde em 2009, estamos fazendo a sede dele esse ano, esperamos
aí no mês que vem, em setembro agora, poder inaugurar, né? Na primavera, quem sabe aí no despertar da primavera. Né? Então, para fazer a política ambiental da universidade e implantar programas que reduzem o impacto ambiental. Eu acho que isso é uma maneira até de, voltando àquela questão da educação ambiental, a gente, com projetos reais, físicos, né, poder ver que pode se mudar as coisas, né, porque o aluno às vezes fica na teoria, no slide, no virtual, na internet, tudo muito virtual, né, no PowerPoint, na parede, mas o que ele pode apalpar, o que ele pode ver funcionando, né, e o modelo do Escritório Verde vai permitir essa questão. A gente fez uma parceria com mais de 50 empresas, aí buscando as empresas que tinham a palavra sustentável dentro de um critério real, né? Nem um CC da área de propaganda. Avaliamos os materiais, avaliamos todos os produtos, equipamentos que lá entraram, né? E vamos, inclusive, dar um laudo para essas empresas, dizendo assim, ó, você veio para mim dizendo que você tem um produto ecológico. Eu vou usá-lo, vou avaliá-lo e vou te dizer se realmente é ecológico. Né? Fizemos uma seleção das empresas, 95% do projeto é doado pelas empresas, né? E nós temos lá 5 mestrados já envolvidos, 2 teses de doutorado, 5 monografias de especialização, que é trazer a universidade para a discussão prática, em parceria com as empresas. Não queremos estar também sempre na área de crítica às empresas. Se a empresa está fazendo algo que é bom, traz ela para a universidade, vamos trabalhar junto, né? Essa é uma dificuldade muito grande no Brasil, né? Essa relação escola-empresa, né? Mas assim, trazendo dessa maneira, ela está ganhando, porque ela está ganhando com imagem, e aí eu não vejo nenhum problema do marketing do bem, né? Da boa imagem. Se tem um produto que realmente tem uma conotação ambiental, a gente pode usá-lo, pode divulgá-lo, pode colocar o nome da universidade junto. E pode qualificar as ações positivas, né? Que esse é o interesse de ver a contribuição que ela está dando para a sociedade. E os alunos se motivam mais também. A gente vê já a participação direta dos alunos, porque daí vem uma coisa que é real, que é uma coisa que pode acontecer, pode ser replicado, né? Como é o caso da energia solar que vamos utilizar. Veja a energia solar é uma coisa ainda do futuro. Não, está aí, presente, a gente pode usar, pode avaliar. Quanto mais a gente desmistificar isso, né, essas situações, a gente vai ter chance de aumentar o seu uso, né, e poder colher os resultados. Né? Se eu tenho uma construção que gera muito carbono, bom, eu uso energia solar, eu uso uma parede dupla, eu uso iluminação natural, eu uso um vidro duplo. Quanto que eu reduzo de carbono em tudo isso? Né? Uma questão, Eloy. Às vezes eu lembro, digamos, do meu avô, né? E tenho a clara percepção de que, efetivamente, nossos avós tinham um modelo sustentável, eles não geravam lixo. Né? Queimavam. Digamos, o pó de café já estava no quintal e tinha propriedades minerais e tal. Os tipos de materiais estavam dentro do ciclo e tal. A pergunta que eu quero te colocar agora, que vai ser respondida no próximo bloco é: nossos netos terão uma vida sustentável? Então, essa pergunta fica para o próximo bloco. Você que está aí, permaneça conosco, que já voltamos. Até mais. Bem, estamos voltando ao terceiro bloco de reflexões, hoje com o professor Eloy Casagrande, conversando conosco sobre sustentabilidade. Então, Eloy, no final do bloco anterior, a questão deixada foi a seguinte: nossos avós conseguiam ter uma vida sustentável. Nossos netos vão ter uma vida sustentável? Esse é o grande desafio para essa geração de hoje, né? Eu digo até a nossa geração, né? O que nós vamos fazer para que isso possa acontecer? Na verdade, nós temos uma questão de escala aí também, tanto de população, de tecnologia, dos tempos dos nossos avós para hoje, né? Mas hoje nós temos instrumentos suficientes para fazer essa mudança, né? No mestrado e doutorado que eu trabalho, a gente discute sobre tecnologia, né? A tecnologia, ela por si só não é o mal do século como todo mundo imagina. A tecnologia você usa
quem a usa que tem o poder de trazer os benefícios ou as coisas já ruins que foram feitas usando a tecnologia de forma errada, né? Eu acredito que nós temos hoje bastante, enfim, recurso para que isso aconteça, aliada aí a isso tudo que a gente vem conversando, né? A consciência, a educação, a vontade política, né? Incentivos nos lugares certos, né? A impostos retirados nos lugares certos, né? Quando a gente fala de energia solar, por exemplo, as pessoas falam, não, mas a energia solar é muito cara. Eu falei, a energia solar é cara? Não, a energia solar ela não consegue competir com as energias de combustível fóssil ou energia nuclear, porque são energias subsidiadas pelo modelo, né? Agora você vai colocar uma placa solar para gerar eletricidade, uma torre eólica, competindo com energias que estão aí há mais de 100 anos sendo subsidiadas pelo todo o modelo, deem as condições para essas energias entrarem no mesmo pé de igualdade financeira, abram condições de financiamento facilitado, retirem aí ICMS, deem incentivos fiscais e você vai ver rapidamente que essas energias vão se impor. E a única saída que nós temos, na verdade, são as energias renováveis, né? Num país que está, num mundo que está aquecendo, como está o planeta, né? Com todas as denúncias já, com as mudanças climáticas que estão claras, né? Já não se discute mais se vão acontecer as mudanças climáticas, elas estão acontecendo, né? Nós sabemos aí o que está acontecendo com o clima, né? Não precisa nem ser um cientista para isso mais, né? E já foi admitido pelo cientista do painel intergovernamental de mudança climática, né? A interferência direta do homem sobre as mudanças climáticas, principalmente pela dependência do carbono. Então, nós precisamos fazer a transição para uma economia de baixo carbono, né? E essa economia de baixo carbono passa pelas energias renováveis. Até um estudo recente de 2010, aí especialista na área solar, que já colocam o preço da energia solar cada vez mais reduzindo com o passar do tempo e o nosso preço que nós pagamos das energias, mesmo da hidroelétrica, da rede, cada vez mais subindo. Veja a tua conta de luz lá, quanto é que está se pagando, né? Em todos os níveis, né? Então, vai chegar uma época que vai se igualar os gráficos aí, né? Então, se nós tivermos uma legislação apropriada, eu vou poder escolher a minha fonte de energia, né? Se ela vem de solar, se ela vem de eólica, se ela vem de uma hidrelétrica, se ela vem de termoelétrica, de acordo com a competição de mercado de preço, inclusive. Estamos falando até já de uma possibilidade de futuramente ser ofertadas energia. Em alguns países está acontecendo esse modelo, né? E também a outra situação é você descentralizar o fornecimento de energia para o uso da sociedade em geral. Nós temos um modelo ainda que é o de acumular energia e vender energia, né? Daí cria esses grandes problemas das grandes barragens, das inundações de áreas de floresta, de áreas agrícolas. Quando você descentralizar o uso da energia, né? No caso aqui do Escritório Verde, por exemplo, a gente vai fazer a primeira experiência do Paraná em ter a energia solar, vão ter 3.000 watts de energia solar conectado direto na rede, né? Com o apoio da Copel, podendo voltar essa energia para a rede. Eu uso energia elétrica da rede, eu uso energia solar. Quando eu tenho excedente da minha energia solar, ela passa para a rede. Então, não tem uma legislação no Brasil ainda que trate de você comercialmente, isso como é na Europa, como é em países... Está, inclusive, 3 anos parado no Congresso essa discussão, né, de como é que isso vai ser feito. Já existem outros modelos, inclusive, aí, funcionando no interior do Paraná, com biodigestores, num projeto da Itaipu, aí, onde as pessoas instalaram, né, biodigestores e geraram sua própria energia, e essa energia está conectada na rede. Quando o agricultor passa para a rede, ele recebe o pagamento dessa energia. Nós vamos fazer a primeira experiência no Paraná até para saber como é que isso pode ser normatizado para adiante, né? Nesse caso aqui é um projeto de pesquisa, né? Mas eu acredito que o futuro é esse, né? O futuro é a gente ter um hospital que gera energia, um prédio que gera energia, uma escola que gera energia, tudo aquilo que for fisicamente possível, colocar uma placa solar, uma torre eólica,
é um produtor de energia. Já que você falou em energia, e do ponto de vista de equipamentos que precisam de uma maior potência, como automóveis, ônibus, caminhões, qual que é a tua aposta? É etanol, biodiesel, hidrogênio? Eu acho que vai ser um mix de tudo isso, na verdade. Na verdade, o etanol já está consolidado, né? Já tem 10 anos da história do etanol, do biodiesel, mas mesmo assim tem aí uma grande dependência ainda de áreas que vai se precisar usar para não se poder transformar o Brasil inteiro numa plantação de cana. O problema é a monocultura. O problema é a monocultura, exatamente. O biodiesel também. E a eficiência em transformar determinados cereais em álcool, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma baixa eficiência transformar o trigo em álcool. Daí fica aquela discussão, vamos usar trigo para comer ou vamos usar trigo para fazer combustível? Né? Então tem um limite para essa área aí. Agora, a energia elétrica, o carro elétrico, o hidrogênio, eu acho que vai ocupar um grande espaço aí. Né? Nós temos aí projetos avançadíssimos. Aliás, o carro elétrico já é uma realidade há muito tempo. Né? Existe inclusive um filme, um documentário dos anos 90, que chamou Quem Matou o Carro Elétrico. Conheci né? o diretor. Pois é, isso é tem carro uma empresa... da com 30 anos. Exato. Rodando. O primeiro carro foi elétrico, os Ford T eram elétricos, depois que veio a combustão, o petróleo, etc. Agora, existe todo o interesse ainda do modelo do combustível fóssil em proteger, eu digo adiar o quanto mais possível não saírem do mercado. Né? Agora, você já vê empresas de petróleo fabricando placa solar, entende? Isso já existe no mercado, já está havendo uma transição de business, de negócios, porque eles sabem que, né, a previsão do petróleo aí é 80 anos no máximo, né? Ou ele fica muito caro para ser retirado das áreas que está retirado, ou o limite das emissões de carbono vão colocar um freio em tudo isso. Né? Mas quanto mais eles puderem adiar a saída do cenário, eles vão adiando. Mas essas tecnologias vão se consolidar cada vez mais. Nós temos um aumento aí da tecnologia das baterias, da automação do carro, da nanotecnologia, que é um negócio que dava um programa inteiro aqui só para discutir. Que vai entrar assim daqui 10 anos, vai ser uma coisa banal. Né? A gente vai ver isso como uma forma... Quer dizer, então aí volta aquela questão, né? A tecnologia está aí. Como nós vamos usá-la? Como nós vamos beneficiá-la? De que forma a sociedade pode também pressionar os governos para tomar essa atitude, né? Existe também essa coisa daí, voltamos para a educação, né? Como é que as pessoas podem ser melhor educadas para enxergar isso e poder cobrar isso das políticas governamentais? Então, daí a gente pode passar para um outro lado, que é observar, falar um pouco sobre consumo sustentável. Sim. Como poderia ser a atitude das pessoas num consumo que possa apoiar essas mudanças que estão para acontecer? Você poderia falar um pouquinho sobre consumo consciente e responsável? Sim, a gente está vendo uma grande discussão, né, sobre a questão do consumo, tudo. Né? Porque agora, se de um lado está se produzindo erroneamente e um grupo de empresas e pessoas buscando fazer o correto, sim, tem que haver, do ponto de vista do mercado, uma consciência também, né? O consumo sustentável, vamos começar pelos orgânicos, por exemplo, né? Eu sou consumidor de orgânico há mais de 15 anos, né? E sempre me foi dito que os orgânicos sempre eram mais caros. Em alguns aspectos, sim, né? É alguma coisa mais cara ou outra. Mas eu sempre respondi da mesma forma. Eu preciso pagar a diferença de preço agora no orgânico do que pagar o meu tratamento de câncer daqui 20 anos ou daqui 10 anos, entende? Eu vou economizar nos remédios, né? Então, qual é a consciência que você tem do teu corpo em relação a isso, né? Voltamos para aquela atitude, né? Peraí, vou começar pela minha mudança, né? Pela minha revolução, a minha pessoal, e depois vou tentar mudar as coisas no mundo, né? E por outro lado, Eloy, na medida em que mais e mais pessoas possam
consumir orgânicos, incentiva grupos maiores, mais agricultores e sustenta o povo no campo, por exemplo. Com certeza, são as pequenas propriedades, não são grandes, não são monoculturas, tem todo um trabalho intensivo de mão de obra, né? Então isso gera emprego. Quer dizer, é uma questão, novamente, de ter políticas governamentais que deem mais apoio. Por que as merendas escolares não podiam ser todas orgânicas? Não, em muitos lugares são. Sim, alguns são. O importante é a gente poder mostrar para o consumidor que ele tem um pedaço nisso, ele tem uma parte nisso. Ele tem um poder. Independente de se há leis para que isso aconteça. Ele pode estar apoiando a mudança. Até uma questão, na verdade, a gente está começando a tocar na ponta do iceberg, né? E o programa já está acabando. Então, gostaria que a gente agora rapidamente colocasse alguma questão. Posso colocar uma fundamental? Tentando sintetizar isso. Sim. Para uma pessoa que não tem, sei lá, um aprofundamento em relação à questão de sustentabilidade, quais seriam as dicas para que ela pudesse contribuir com o planeta, com o desenvolvimento do planeta de uma maneira bacana? Eu acho que 2 momentos passou aqui, né? O Paulo falou dos avós dele, que viviam de uma outra forma, a Bernadette colocou a questão do consumo. É tentar viver uma vida mais simples, né? Com menos supérfluo, né? Na verdade, o que mata, eu acho que grande parte da culpa de tudo que está aí é o supérfluo, né? É o exagero no consumo, é você ficar refém do marketing, né? Daquele produto novo. Eu sempre falo que o brinquedinho do momento agora é o celular, né? Por que eu preciso trocar de celular a cada 6 meses, ou seja, menos que isso, né? Mas qual é a necessidade que eu tenho? Então, vai a reflexão de cada um aí para saber se eu preciso de 3 carros, né? Para saber se eu preciso de todos os objetos que eu compro e consumo dentro de casa, né? Por que isso, né? Por que uma vida mais simples já foi provado que aumento de consumo não traz felicidade também, né? Tem um limite material aí, não é? É uma coisa que não diz respeito diretamente aos teus sentimentos, né? A tua presença no mundo, né? Não é você possuir que te faz como pessoa, né? Eu acho que cabe essa reflexão, né? Será que a primeira reflexão é: será que eu estou precisando de tudo isso que eu tenho, de tudo isso que eu quero comprar? O que ele vai me trazer de volta, né? Em termos de felicidade? Que eu acho que no final de tudo, a gente falando de sustentabilidade, falando de tudo isso, as pessoas querem ser felizes, né? E para que eu posso ser feliz como? Eu posso ser feliz sabendo que o Vale existe, né? Posso ser feliz sem um celular a menos, posso ser feliz comendo uma comida mais saudável, me locomovendo de bicicleta, né? E por aí vai. Eu acho que é isso, voltar à vida mais simples, né? Eu ainda acho que na maioria das nossas experiências, a gente está podendo perceber que é possível fazer a sustentabilidade, realizar sustentabilidade. Existe, no meu ponto de vista, um tanto de negligência de empresas ou de conjuntos, corporações, instituições, de colocá-los na prática. O que você acha sobre isso? Não, eu acho que ele até levantou essa questão, quando o Vadek comentou, das empresas que usam a sustentabilidade, cai lá naquele marco da responsabilidade social, né, e coloca a frase lá, mas a visão de responsabilidade social não vai além de você doar a cesta básica para a comunidade que está no entorno, ou trabalhar com um funcionário que deve ser voluntário. Tudo bem, isso são ações que podem ser feitas, mas qual é o verdadeiro a linha de ação, né, que vai trazer resultados para isso, né? Uma vez eu dei uma consultoria para uma empresa aqui localizada na região metropolitana de Curitiba, que era perto do Morro do Anhangava, ali, né? E se instalou numa área que era bastante crítica do ponto de vista ambiental, teve uma grande resistência da comunidade em relação a isso, era uma empresa relacionada aí com o setor automotivo, e aí chamaram lá para ver, a empresa, para fazer uma avaliação do
que eles podiam fazer na área ambiental. Na verdade, a empresa não gerava muito resíduos, porque fazia um processo de montagem, coisas do gênero, que o resíduo era fácil. Mas a sugestão era assim, então, olha, você tem um patrimônio ambiental aqui do lado, que é o Anhangava, né, o Morro do Anhangava, que é uma região bonita, que as pessoas visitam, tudo. Faz um trabalho com a comunidade, faz um trabalho de proteção, de educação ambiental, traga a comunidade para dentro para você, trabalhe junto e proteja um patrimônio que é da comunidade. Aí você está praticando a real sustentabilidade, né? Não é só cuidar do seu intramuros, é você ser extramuros e levar essa experiência e mostrar que você é uma empresa realmente comprometida, né? Ficou a sugestão. Ainda não avançou muito para além disso, né? Mas eu acho que esse é o exemplo que a gente tem que levar, inclusive abrir os olhos das empresas, que elas estão sendo anacrônicas, né? Elas estão ficando fora do tempo, se elas não reavaliarem os seus conceitos. Inclusive, tem uma bolsa hoje de valores que valoriza isso, né? A questão de quanto a empresa é sustentável e as ações dessa bolsa têm um determinado valor no mercado, né? E cada vez mais eu acho que a vigilância da sociedade vai colocar essas empresas para uma posição que seja com critérios reais, né? E não com o greenwash, com a maquiagem verde. E a história da pessoa a pessoa, né? Cada pessoa, né? Eu coloquei como exemplo meu filho, né? No papo. Meu filho, ele não pega sacola, ele tem 3 anos e pouco, e diz que porque as tartarugas vão comer e vão, ou seja, ele já está entendendo isso, né? E a própria valorização dos profissionais, por exemplo, o lixeiro, o catador de papel, né? Na minha geração era uma coisa, para mim não, porque meu pai sempre valorizou muito isso, mas muitos amigos falavam, o lixeiro tinha uma coisa meio de lado, assim, né? E a gente em casa tenta colocar, porque eles são os grandes heróis. Você tocou num ponto sério, a questão social da sustentabilidade, né? Não adianta eu falar da reciclagem sem falar dessa condição social que é do catador aí, né? O catador é o fim da linha, né? O mais explorado na cadeia da reciclagem. Nós temos uma política de resíduos sólidos agora que levou 20 anos para passar no Congresso, que coloca, inclusive, a responsabilidade de todas as empresas para criar procedimentos para poder o produto ser reciclado e tudo, mas sem colocar o catador nessa cadeia, sem dar condições melhores de vida para essas pessoas, que são os verdadeiros agentes ambientais de tudo isso, nós não avançamos, né? Porque nós vamos ficar sempre fazendo o discurso, né? E essas pessoas vão continuar na miséria, né? Eu acho que a verdadeira programa de miséria, de tirar essas pessoas da miséria, seria trazê-los, valorizá-los, né? E dar fazer com que tenha um valor real o seu trabalho, né? Até hoje a gente vê eles vivendo de migalhas, né? Porque o atravessador, o reciclador é que ganha mais na cadeia da reciclagem, né? E como é que eu faço isso? Políticas de governo. Até nós vimos recentemente uma experiência de uma cooperativa onde os catadores próprios eliminaram o intermediário e eles estão com ganhos muito interessantes, muito legais. E eles têm qualidade de vida. Então, nós pudemos dialogar com eles, falar sobre saúde. E eles falarem, né? Eles têm celular, eles têm objetos que todos têm. Então, isso é possível também. É possível. As cooperativas são... É claro que não são fáceis de ser implantadas. É um povo sofrido, é um povo que viveu à margem da sociedade esse tempo todo. Existe uma auto-organização. Existe uma auto-organização, existe um treinamento. Mas é aquilo, tem que sair da preguiça. Tem que sair da preguiça. São desafios, são barreiras. Se você desistir na primeira vez, que você realmente não vai conseguir nada. Porque é uma mudança de paradigma completa, né? De você, inclusive, se envolver pessoalmente com a causa, né? E dedicar-se à causa, né? E é um conjunto de ações, não é você sozinho. Aí que tem que estar o governo, tem que estar
estar instituições não governamentais, tem que estar empresa privada, tem que estar escolas de treinamentos, um SEBRAE, um SENAI, um SESI, tudo isso tem que estar junto, afinal os impostos nossos são pagos para isso tudo, né? É mais nada do que o retorno dos nossos impostos num projeto que eu tem acho que valor, o próprio né? cidadão participando também, solicitando, sendo voluntário, né? Bem, a conversa está super gostosa, né? Mas infelizmente estamos chegando nos momentos finais. Professor Eloy, muitíssimo obrigado. Para nós é uma honra tê-lo aqui. A gente iniciou uma conversa, eu acho que hoje a gente iniciou uma conversa sobre um tema que é imenso, né? Tem a ver com a vida de cada um e a vida da comunidade. Então, agradeço muito a sua presença. Já está convidado a voltar várias vezes aqui. E agradeço principalmente a você que participou conosco desse programa tão importante, né? E espero que esse programa tenha gerado boas reflexões, insights que possa melhorar cada vez mais a sua vida e a de nós todos aqui. Muito obrigado.